Graça e paz a vós outros da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um momento de grande emoção para mim encontrar-me na Igreja Presbiteriana da Tijuca. Como vosso pastor há pouco declinava, tive o privilégio de passar um ano inteiro aqui em 1983. Eu estava no último ano do seminário, tinha 20 anos, exatamente o tempo que nós hoje celebramos de ordenação ministerial do reverendo Anderson. E juntamente com outros queridos amigos, porque a Igreja da Tijuca aquele ano, reverendo, tornou-se uma sucursal do Seminário de Campinas. Era assim que nós brincávamos, porque no aniversário da igreja, o reverendo Zaqueu trouxe 20 seminaristas que estavam lá do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano para passar um feriadão aqui no Rio de Janeiro. E as famílias da igreja hospedaram os seminaristas, desde os calouros até os concluintes, e foi uma coisa excepcional. E a partir dali, raro era um final de semana, um mês que não tivesse na Igreja da Tijuca 2, 3, 4 seminaristas de Campinas. Então foi um ano muito rico, um ano que eu vivi intensamente aquele último quartel do Seminário de Campinas. Quero aqui então estabelecer a minha gratidão e a minha homenagem ao reverendo Zaqueu Ribeiro, um homem que me influenciou e plasmou muitas coisas no meu coração. Comigo nessa manhã, minha esposa, Walami, peço que ela fique de pé. Ela me acompanha, fez questão de vir abraçar o reverendo Anderson também. E logo depois do nosso casamento, Rev, nós nos encontramos com o reverendo Zaqueu, não numa circunstância agradável, era um sepultamento de um irmão muito querido, e nós ministramos juntos ali, e era a primeira vez que ele nos encontrava após a nossa chegada da viagem de lua de mel. E ele pegou o braço de Walami, levou assim à frente, como era do estilo do reverendo, e estavam ali conversando, e eu um pouco mais atrás olhando, falando, rapaz, que o reverendo Zaqueu está conversando com a Walami, né? E isso já quase 40 anos já de vida conjugal, eu me lembro disso. E aí quando eles terminaram, finalmente ele veio, entregou-me a ela, a mim, e foi. E aí eu falei na curiosidade, né? Mas vida, o que o reverendo tanto conversou com você? Ela disse, ele queria saber se você estava sendo um bom esposo. Era assim o reverendo Zaqueu. Era assim o reverendo Zaqueu. E eu disse, o que você respondeu? Mas a alegria desta manhã se torna muito mais intensa pelo motivo que nos congrega aqui. Agradecer a Deus pela vida, pelo ministério, pelo trabalho pastoral do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso querido reverendo Anderson. O prazer, o privilégio e o ensino, quem teve fui eu, daquele ano que nós passamos juntos. Pena que foi só um ano, reverendo, porque o Presbitério do Rio tinha essa coisa de todo ano mudar os seminaristas, quase que eu entro com documento para pedir que o Senhor permanecesse comigo. Nós estávamos começando a caminhada da Igreja do Jardim, ainda éramos uma igreja bem pequena, e o reverendo Anderson esteve lá conosco, sempre que vinha do seminário, nos abençoava. E eu falei durante essa semana com a igreja, em alguns eventos, em alguns momentos, que eu estaria aqui, e eu falei isso para o vosso pastor. Muitos pediram que eu trouxesse o abraço. Sua passagem marcou a nossa igreja, como sempre, aonde o Senhor está, a bênção de Deus lhe acompanha. Então receba nessa manhã não só o carinho do pastor da igreja, mas de toda a igreja do Jardim Guanabara, que também esse mês celebra o aniversário de organização. Que Deus o abençoe muito, querido, e que bom, que maravilha vivermos essa manhã. Daqui a pouco sairemos, retornaremos aos nossos lares, e eu tenho certeza que o seu coração, como o meu, sairá daqui muito leve, porque vivemos uma manhã de uma verdadeira igreja. Isso é igreja. Igreja é emoção. Igreja é água nos olhos de alegria. Igreja é ver esse relacionamento lindo, tão difícil como
presbítero Elias dizia no início de sua fala: hoje em dia, quando vemos tantos ministros, tantos pastores serem tudo menos pastores do rebanho do Senhor. Então, quando nós podemos agradecer a Deus pela vida de um homem talhado, escolhido, separado, investido pelo Espírito Santo para pastorear a sua igreja, e certamente o reverendo Anderson não se lembrará, mas eu me recordo, quando o presbitério do Rio o designou há 13 anos atrás para pastorear essa igreja, eu liguei para ele e eu disse: estou muito feliz em saber que uma das igrejas que eu amo tanto estará sob o seu cuidado, estará sob o seu pastoreio, porque a igreja da Tijuca terá um homem de Deus à frente dela, um coração pastoral. E nós vimos isso aqui, no trato com todas as pessoas, no trato com as crianças, de forma tão específica. Que coisa linda ver o amor do conselho ao seu pastor, da igreja ao seu pastor. Isso alimenta a gente. As palavras, as falas, os gestos, as emoções que todos nós partilhamos aqui nesta manhã alimentam o coração da gente e nos faz perceber que estamos no caminho certo, que a graça de Deus continua a nos conduzir, e assim será até aquele dia venturoso, ou da nossa partida, ou do retorno do Senhor Jesus. Então quero agradecer ao reverendo Anderson, ao conselho da igreja, o carinho de me presentear com esta manhã aqui vivida, porque foi e tem sido um presente para mim. Nós chegamos mais cedo, eu e o Alame, e como ele bem disse, eu sempre faço um tour pela igreja da Tijuca. São tantas memórias, são tantas recordações. Fui logo na quadra, um dos primeiros lugares que ganhei tantas partidas ali. Ganhei tantas partidas, e tínhamos o time do seminário, Heve. Era o time do seminário contra o time da mocidade. André, Vitor, eram do vôlei, nunca ganharam da gente. O seminário ganhava todas, que o André não me ouça, todas as partidas. Mas que coisa maravilhosa, que manhã tão especial. Eu quero pedir que você abra a palavra do Senhor para partilharmos ainda um pouco e buscarmos estender a bênção que o Senhor nos tem dado desde cedo, no livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, há alguns manuscritos muito significativos e igualmente importantes sobre o Novo Testamento que dão um título diferente deste livro, que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos. Esses manuscritos, insisto, igualmente históricos e de grande monta no estudo, na composição do cânon, eles apresentam um título diferente. Aparece o livro de Atos como Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Particularmente eu me dobro a esse título, e em todas as minhas Bíblias eu coloco esse título, porque de fato não são atos dos homens, são atos do Espírito Santo através daqueles que ele escolheu, selecionou e separou para trabalhar e pastorear o rebanho no seu início. Atos 20, onde quero ler com você o verso 24. Atos 20, 24. E para ler a palavra de Deus, eu os convido a ficarem de pé. Assim diz o texto santo: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A igreja pode assentar-se. Já oramos, buscando a iluminação do Senhor, e partilhamos agora esta mensagem. Hoje é um dia muito relevante para a igreja presbiteriana da Tijuca. Uma igreja que nasceu da operação ministerial que Deus realizou através de um pastor. É uma igreja que nasce do coração de um pastor,
que foi seu pastor até se jubilar. Uma igreja que ama pastor, que trata aqueles que Deus traz para servi-la com amor, com carinho, com docilidade. Uma igreja que sabe que no reino de Deus não se disputam coisas, se abençoam pessoas. Uma igreja que nesta manhã é chamada a glorificar e a bendizer ao Senhor pelo seu pastor, por uma data tão linda, tão expressiva, tão significativa que alcança na sua caminhada. Uma igreja que reconhece a fala que ecoa desde o Antigo Testamento, quando o próprio Deus diz a Israel: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos pastorei com inteligência e com sabedoria diante de mim. Uma igreja que sabe que pastorado é coisa de Deus, que ministério é terreno onde só Deus pisa, e é nessa linha que o texto lido nos encontra. Atos 20 é o canto de cisne do apóstolo Paulo. Ele está indo para Roma, onde preso ficaria até o fim dos seus dias. No próprio livro de Atos, Lucas não mais traz qualquer discurso, qualquer fala de Paulo, a não ser na defesa que o apóstolo faz da sua fé, a partir do verso 20, do capítulo 20. Portanto, o capítulo 20 é o fecho, poderíamos dizer, a pérola deste grande pastor, deste coração pastoral, deste homem que se dedicou ao rebanho do Senhor. O navio em que ele está trafegando para Roma para em Mileto. E no porto de Mileto ele pede para que os presbíteros de Éfeso venham estar com ele. Paulo tinha uma relação muito próxima com a igreja de Éfeso. Ele havia permanecido ali, o que não era muito próprio do seu ministério, porque Paulo exerceu um ministério missional. Mas na cidade de Éfeso, ele permaneceu um pouco mais de 2 anos, onde ensinava diariamente na escola de Tirano. Então há um vínculo muito forte entre a igreja, a novel igreja de Éfeso, e o apóstolo. E ele chama os líderes desta comunidade, os seus presbíteros, e abre o coração, literalmente, no capítulo 20. É um texto lindo para nós lermos. E na sua fala, na última fala pastoral, antes de suas defesas, como eu disse, Paulo vai falar sobre o pastor. E Paulo apresenta algumas características do ministério pastoral. E de forma específica, tirando apenas o verso 24, quero partilhar com você nesta manhã. A primeira coisa que Paulo fala sobre o ministério é a sua opção. A opção pelo ministério. Ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete o meu ministério. Quem está falando não é alguém inexpressivo na sociedade, não é um homem que estava à toa e que viu no ministério pastoral uma chance de se colocar, de ganhar dinheiro, de ter um lugar no extrato social. Não. Quem está falando é um líder do judaísmo de então. Quem está falando era um homem tão respeitado pelo Sinédrio, a alta corte judaica, que quando o Sinédrio delegava funções e tarefas, era ele. Como ele mesmo se apresenta, fariseu de fariseus, que era a nata de Israel de então. É um homem
que se jactava de ter aprendido aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios do judaísmo da época. É este homem que, ao encontrar-se com Cristo Jesus na estrada poeirenta de Damasco, quando ele é lançado ao chão e os céus se abrem, e aquele que ele perseguia diz: por que me persegues? Tu és para mim um vaso escolhido, e você irá levar o meu evangelho e o meu nome a todas as nações. A partir daquela hora, a única coisa que Paulo, ele cai do cavalo Saulo, ele se levanta Paulo, ele cai do cavalo forte e se levanta o fraco, porque sua fraqueza se torna em poder nas mãos daquele com quem ele encontrou na estrada de Damasco. A partir daquela hora, a única coisa que Paulo enxerga é o seu ministério. Queridos, ministério é vocação, ministério é chamado, ministério é escolha de Deus. Insisto, é terreno que só Deus pisa. É Ele quem vocaciona, é Ele quem chama, é Ele quem separa. Mas é indubitável que há neste chamado, naquele que o chamado é dirigido, uma escolha, uma opção. E é lindo quando nós pensamos e estudamos vocação em Calvino. Calvino diz que a vocação ministerial acontece em 3 vértices, 3 pilares que se falam, que se entremeiam. O primeiro vértice é a vontade de Deus absoluta, soberana, que Deus vocaciona. Mas há uma segunda, que é quando esta vocação chega ao coração do vocacionado, e o vocacionado diz: eu quero, eu aspiro isso, eu desejo isso, eu não consigo me enxergar sem ser ministro, eu não consigo entender a vida se não for pastoreando o rebanho. E Calvino vai chamar essa manifestação, esse desejo incontrolável do coração do vocacionado, de resposta. É isso que Paulo está dizendo: em nada a minha vida é digna de alguma coisa, a não ser que eu seja ministro, a não ser que eu seja pastor, a não ser que eu cumpra o meu ministério. De nada vale qualquer outra coisa. Como ele vai dizer em outra passagem: considerei tudo como refúgio. Refúgio é lixo. Considerei tudo como lixo por causa da sublimidade do amor de Cristo Jesus. É a resposta do vocacionado que diz sim, que vai para Campinas, que prepara relatório, que vai à madrugada estudando, que se envolve com o rebanho como a coisa mais delicada, maravilhosa e bendita da sua vida, porque a nossa família é nosso rebanho. É o sim, é a opção, é a escolha. E o terceiro vértice, na visão do reformador de Genebra, é a chancela da igreja. Deus vocaciona, o vocacionado se apresenta e a igreja chancela, homologa, reconhece e acolhe o vocacionado. E é o que nós vimos nessa manhã aqui, o amor da igreja por seu pastor. Que coisa linda, a opção pelo ministério. E essa opção, ela é diária, ela é diária, ela é permanente. E não obstante todas as agruras, todos os ventos contrários, todos os debates conciliares, e não obstante tudo isso, o ministério é a nossa escolha, é o nosso caminho, é o nosso desejo, a opção pelo ministério. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse verso 24 é a fonte do ministério.
Repara, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de quem? Do Senhor Jesus. A fonte do ministério não são os homens. A fonte do ministério não são as denominações. A fonte do ministério não é o desejo de ganhar alguma coisa. A fonte do ministério não é a projeção social, acadêmica que o pastorado outorga. A fonte do ministério não são trampolins usados para outras finalidades, obtendo-se o lugar e o título de pastor. A fonte do ministério é uma só: Cristo Jesus. Ele é a fonte. Dele procedem e promanam os pastores segundo o seu coração. E o apóstolo Paulo é absolutamente vergado a essa realidade bíblica. Não há uma epístola sequer que o maior autor do Novo Testamento tenha escrito que ele não se apresenta como servo de Deus, servo de Cristo, apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo, apostelo, vem do grego, que significa aquele que é enviado em nome de quem o enviou. Quando Paulo se apresenta, ele está dizendo: eu estou aqui em nome de alguém. Foi ele que me escolheu, que me separou. Eu disse sim, mas a escolha é dele. E eu estou aqui porque ele é o meu sustento, ele é a minha fonte, eu vivo nele. A fonte do ministério pastoral é Cristo Jesus. E se não for, me perdoem, não estamos diante de pastores, mas de embusteiros. A fonte do nosso ministério é Cristo. É Ele quem nos convoca, é Ele quem nos sustenta. Por mais que a igreja nos abençoe, faça chegar o pão à nossa mesa, por mais que a igreja nos abrace, nos enlace, nos proteja, seja lenitivo, mas é Cristo por trás dela. Cristo é a razão única, é a razão final de tudo no ministério pastoral. Ele é a fonte. Sem Ele, o ministério seca. Sem Ele, o ministério será usado para objetivos escusos e demoníacos. Porque o pastor que é chamado é sustentado por Cristo Jesus. E Paulo, igualmente, vai nos relatar passagens ápices da sua vida, momentos, inclusive, de muito sofrimento, de muita perseguição, de muita prisão. Mas ele dirá: o Senhor está comigo. O Senhor me sustenta. O Senhor me provê. E há de ser assim, meu querido amigo, porque eu sei que Cristo é a fonte do seu ministério. Quando momentos difíceis houver, como já houve ao longo desses primeiros 20 anos, lembre-se, a fonte do seu ministério é o Senhor da igreja. Nós somos pastores auxiliares. O pastor efetivo é Ele. Caminhemos com Ele. Nademos nessa fonte. Mergulhemos no oceano da graça, entregando o nosso pastorado o tempo inteiro nas mãos de Cristo. Eu recebi do Senhor. Que visão linda sobre o ministério pastoral. E em último, Paulo nos apresenta o objetivo do ministério. A escolha pelo ministério, o sustento do ministério e o objetivo do ministério. Diz ele que a vida em nada se tornaria preciosa a não ser que ele completasse a sua carreira e o ministério que recebera do Senhor Jesus
para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Somos pastores, querido amigo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O presbitério do Rio nos ordenou para testemunharmos o evangelho da graça de Deus. Trilhamos Campinas para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E cada ano da nossa história, pela graça dele, está passando para que nós testemunhemos o evangelho da sua misericórdia e do seu amor. Nós só existimos para isso. Ponto. É simples assim. E quando eu ouvi nessa manhã emocionado os 2 pontos que o meu querido amigo estabelece dentre as suas atividades maiores, eu vibrei, porque isso é testemunhar o evangelho da graça. Isso é envolver-se com esse testemunho que nos toma, que nos eleva. E vejam que coisa linda a palavra que Paulo usa, que Lucas registra aqui no verso 24, testemunhar. É a palavra grega martiria, que veio dar no português mártir. Paulo está dizendo à liderança de Éfeso que o evangelho era algo tão premente, tão relevante em toda a sua vida, que se necessário fosse, como seria dali a pouco tempo, ele entregaria sua vida para testemunhar o evangelho da graça. É isso. O evangelho da graça para nós não é uma brincadeira, não é um passar de tempo, não é uma ONG religiosa. O evangelho é a maior notícia que um ser humano possa ouvir, que Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho é eu e você testemunharmos ao universo que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Para isso Deus nos chamou. Pastorado é isso. Pastor que não proclama com a sua vida, com a sua voz, com os seus atos, com o seu testemunho, com o seu comportamento, com os seus lemas, com os seus ideais. Um pastor que não fala o tempo inteiro de Cristo Jesus. Me perdoem. Não é pastor, é lobo. O evangelho é o nosso objetivo. A pregação do evangelho, como Paulo diz, por isso nos esforçamos. E esse esforço não é um esforço do tempo que resta, é um esforço de tudo, que engloba toda a vida, todas as horas, todo o tempo. Vivemos, pastores, para pregar o evangelho da graça de Deus. E esse testemunho nos toma, porque nessa graça nós vivemos, movemos e existimos. É o objetivo da nossa vida. Não, ser pastor não é profissão. Ser pastor não é meio de subsistência. Ser pastor é o caminho para falar da graça de Deus o tempo inteiro. Fala e não te cales. Fala a tempo e a fora de tempo. Fala até dormindo, que a graça se tornou corpórea na manjedoura de Belém. Proclama que aquele que foi à cruz derramou o seu sangue para nos remir de todo pecado. Grita que o túmulo ficou vazio, para que de fato possamos saber que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Vive para isso. Vive para isso, meu amigo. E a sua existência será uma das coisas mais preciosas. Ministério pastoral. Sua opção, sua fonte, seu objetivo.
graças a Deus, nós estamos hoje aqui para louvar ao Senhor e abraçar um homem que, ouvindo o chamado, escolheu o ministério e escolhe a cada dia. Um homem que sabe que a fonte que lhe conduz, que lhe provê, que lhe sustenta, que coloca esse sorriso sem igual no rosto, que faz com que esse coração seja maior que o universo, é Cristo Jesus. E alguém que sabe que só respira para proclamar que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que Deus continue a lhe abençoar muito, em nome de Jesus. Amém.